Jornalista, nosso colega Clovis Messerschmidt. Eu sei que numa das entrevistas mais aguardadas, aí pelo menos o pessoal nos pedia a todo instante quando que o Clovis viria, que horário que daria para acompanhar essa entrevista, né? E confesso que preciso aqui dar a mão à palmatória, Carolina Moro, né, para o Clovis, agora de forma, eu já o fiz, né, por telefone, mas os parabéns, porque não é fácil, né? E ontem, quando a gente viu a matéria do Fantástico e a gente viu alguns se frustrando pela falta de alguma grande novidade, que a gente esperava que, algumas pessoas esperavam que a história seria toda ela passada a limpo nessa matéria, porque se trata de Fantástico, e a gente não viu grandes evoluções ali, né? A gente vê como é difícil se fazer jornalismo investigativo, Carol. É verdade, Andrei. A gente viu que a população esperava respostas, né? Mas o que aconteceu ali, né? Foi contada a história mesmo e não tinha nada de novidade do que a gente já sabia através do Clovis, né? Com as suas pesquisas. E também a gente percebeu quanto é fechado, as pessoas não querem abrir essa história, né? Isso ficou mais evidente ainda durante a reportagem, porque se trata do Fantástico, então a gente tem no imaginário que abre portas, né? Vai vir um Fantástico, de repente as pessoas vão se abrir, né? Eles vão conseguir, então, trazer algo de novo, né? Mas a gente viu que dali, né, não saiu grandes novidades do que a gente já não sabia. É isso mesmo, Clóvis. Boa tarde, obrigado pela presença. É um prazer estar aqui, uma satisfação. E realmente, só que vai ter a segunda fase. Eles já me adiantaram. Vai ter a segunda parte da reportagem. Eles ficaram em cerca de uma semana na cidade e com contatos internacionais. Tanto é que chegaram a apresentar alguns documentos, inclusive do FBI, para o prefeito. Então vem muito mais ainda pela frente. Essa documentação, Clóvis, do FBI, você já tinha acesso a ela? Ou teve acesso? Eu tinha conhecimento. Nunca teve acesso? Não tive acesso, mas sabia que existia uma documentação, né? E ela citando agora... Ibirubá e pessoas da época aqui, nesses documentos. E agora ela realmente sai do campo dos arquivos e vem à tona. E vem à tona. E vai ser na segunda parte da reportagem. E o que diz essa documentação? Eu acredito, né, pelos comentários dos profissionais ali, né, do Fantástico e da outra equipe que estava aí, da produtora aquela, que sejam documentos, né, comprovando aquela questão de falsificação e contrabando de dólares na época. Por parte do... por parte de pessoas aqui de Ibirubá na época. Que houve realmente uma entrada de dólares aqui. Que houve né, a participação, primeiramente de um médico aqui da época, nesse contrabando, que também praticava falsificação de dólares. Bom, ontem... Pelo mundo daí, né? Não só no Brasil, em outros países também. A matéria do Fantástico, ela passa a história um pouco a limpo. Foi interessante nesse sentido de organizar a linha do tempo dessa história, Clóvis. Ela começa então com a declaração, o seu Ingo Spengler aí também é um colaborador seu. Sim, exatamente. De muito tempo, né? E ele faz algumas revelações ali que até então eu não tinha conhecimento da mecânica, como funcionava essa situação, né? Da remessa de dólares, dessa entrada e saída desse dinheiro, e dessa questão da compra das terras que foram colocadas no nome dessa pessoa que comprou, mas o dinheiro veio de quem? Dos nazistas? Esse dinheiro vinha da Alemanha nazista, a origem dele. Eles pediam para pessoas comprarem terras para eles. É que tipo assim, né, Andrei e Carol e os ouvintes, a Alemanha se encurralou ali na Segunda Guerra, se viu encurralada, e ela começou a distribuir todas as suas riquezas, aquele povo lá na época, para várias partes do mundo, né? E daí esse médico aqui da cidade foi uma das pessoas, entendeu? Digamos, laranjas,
de grandes nazistas lá. Para ajudar essa riqueza a ser distribuída. Para ser Porque distribuída. há muito tempo nós viemos conversando, Carol, os judeus foram mortos aí mais de 6 milhões, e eram alguns muito ricos, muito prósperos. O pastor Roberto estava aqui, estava colocando essa história. Então, essa riqueza passou toda na mão dos nazistas, e eles precisavam Até, dar na uma verdade, investimento. essa riqueza que alimentava, né, o sistema nazista no mundo. Sim. Financiava, patrocinava essas riquezas oriundas dos judeus, Sim. que eram saqueados, exploravam a mão de obra deles, inclusive nas fábricas, nas indústrias alemãs. Uma série de fatores ali, mas eles eram saqueados, aqueles judeus. E ali criou uma grande fortuna. E quando a Alemanha nazista se viu encurralada, começou a distribuir em várias partes do mundo aquela riqueza. Comprar terra, vamos... Daí através de, digamos, laranjas, né? E esse médico teria sido um desses laranjas. E esse contato acontece a princípio nos Estados Unidos. Daí eles mandaram essas riquezas, né, dólares, enfim, para comprar, para investirem daí o dinheiro. Só que desse médico colocou tudo no nome dele. Depois, com a vinda desses nazistas para cá, para a América, eles queriam reaver as suas riquezas. E ali começou a gerar conflitos com aquele médico. A tal ponto que ele teve que forjar a morte daí. E segundo testemunhas, né, pessoas bem próximas dele, ele fugiu para o Paraguai. Teria feito uma plástica, adotado uma nova identidade e vivido de até os seus 80 e poucos anos no Paraguai, tendo feito uma visita em Birubá nos anos 80. Isso quem revelou para mim foi uma enfermeira que trabalhou 8 anos para ele e chegou até a receber cartas dele, inclusive, vindas do Paraguai. Aí, como eu disse, com outro nome, né? Interessante. Você assistiu a matéria ontem do Fantástico, achou algum erro ali? Acredito que não, Andrei. Ali foi uma coisa mesclada, né? Como eu disse. Vai ter mais partes. A segunda logo vem aí, com certeza. Essa segunda aprofundando mais. Mas qual ponto? Inclusive ali a questão daquela possibilidade de ser o cadáver, né, o esqueleto do guarda desaparecido. Eles se aprofundaram naquilo ali, inclusive. Conversaram com a família, tudo, do guarda. Porque agora a gente vê como uma história ampla, né, Carol? E o próprio prefeito coloca dessa situação, né? Que precisa ter cautela, porque senão você vai jogando muita informação e a comunidade não compreende. Porque se tu começa a mexer na história dos túneis, começa a sair muita coisa, né? Então a gente acha que é um mistério apenas os túneis, mas olha quanta história está em volta nisso, né? Exato. Associada e paralela a isso. Bom, Clóvis, tendo toda a informação que veio depois, né? E é uma enxurrada de informações, matérias, o arquivo do jornal Alto Jacuí. Você acredita que realmente aquela tubulação que foi encontrada é um túnel ou aquilo passa a ser um ramal de esgoto ou pluvial não utilizado na época? Eu estou muito intrigado com aquela galeria ali, fantasma até então, né? Você já não tem mais certeza que seja túneis, né? Eu fiquei muito intrigado. Mas aquela parede lá é muito suspeita. Aquela parede de tijolos. E até olhando, analisando os mapas dos geólogos, os relatórios, há uma continuidade além da parede. Isso é bem nítido nos relatórios, nos mapas dos geólogos. Então ali pode haver um bloqueio. E a galeria ali, talvez era aquela intenção mesmo, né? Para esgoto, água da chuva, canalização. E se deparou com um ramal do túnel ali. E aí parede de tijolos eu acredito que seja um bloqueio de algum ramal dos túneis. Mas acredito que eles não usariam tubulação. Tubos não. Tubos não. Então aquilo que está ali foi construído pela prefeitura. Aquilo que nós encontramos ali foi construído pela prefeitura e não se tem dúvida. Acredito que seja. E como ela não foi usada, ficou jogada ali, digamos, né? Esquecida. Exato. Então já vem a primeira confirmação, né, Carol? Eu também achei isso. Agora o Clóvis coloca realmente que aquela tubulação não faz parte dos túneis. Não. E outra questão também, né? Que todas as testemunhas que eu ouvi nesses mais de 4 anos, nenhuma falou em tubo. Elas falam em tijolos. Né? Aquele padrão de túnel com tijolos, formato de forno, com a parte superior arredondada.
que dava sustentação para os tijolos, enfim, né? Todos relatos da mesma maneira, com aquela arquitetura. Nunca falaram em tubo. Tubo de concreto é uma coisa mais recente aí. Mais recente. Dos anos 70 para cá. Aí, de repente, essa tubulação ali se deparou com aquele bloqueio dos túneis ali. E daí toma o rumo para baixo, né? Bom, nós temos uma outra anomalia também em frente à Capital 922, Gourmet, por ali existe uma outra anomalia também. Até tem outros pontos sugeridos pelos geólogos, que apareceram os indícios dos túneis, né? Que é ali próximo à Capital 922, ali, na Rua do Comércio, e também ali próximo ao palco da praça, em frente à Casa Centenária ali dos Brown. Ali também há indícios. E todos, né, esses indícios, eles sugerem perfurações, para se ter certeza, né, desses ocos, essas anomalias, esses vazios que correspondem ao túneis, só perfurando, para saber. Clóvis, um dos que mais se fala que existam aqui em Birubá é o túnel, né, da lotérica a descer. Esse, justamente, o Fantástico tenta acessar ali, mas existe uma parede ali de quase 50 centímetros, né? Ali você também se debruçou em pesquisa. O que sugere aquele local? Ali tem um construtor vivo ainda, que é o seu José, né, Godoy de Souza, ali do bairro Progresso. Ali ele relatou para mim. Mas no Fantástico ele foi muito breve, o depoimento dele. Mas ele repetiu ali. Ali eles escavaram durante 3 meses, a partir daquela adega ali, até ali o porão da Livraria FAI. E daí ele explica, né? Relata que na época ali era um consultório odontológico, onde é hoje a lotérica, do Dr. Egon Sommer. Ele era a residência e o consultório odontológico. E que ele foi contratado por esse dentista naquela ocasião, que pediu segredo. Era ele mais uma meia dúzia de pedreiros ali, construtores. E ele conta que ele recebeu uma boa grana por esse trabalho, pelo silêncio. E foram 3 meses de trabalho, por exemplo, ali. A Picão, ele explica. A Picão. E onde hoje a Livraria FAI, ali era o Banco Mercantil Agrícola. E o gerente naquela época era irmão do dentista. Era o Gustavo Sommer. E de conseguir entrar esses tempos no porão da lotérica. Da Livraria FAI. O proprietário autorizou, né? Mas uma visita, sem mexer em nada. E eu chego lá, né? Acesso o porão, me deparo com uma laje no chão, concretada. Bem no local ali que o construtor relatou, né? Deu uma laje de pedra-areia, ela está concretada no chão do porão da livraria. E eu estou agora em negociação com o proprietário, que é o Chico Del Conte, para a gente abrir aquela laje. Eles retornam aos geólogos ou arqueólogos e fazer um trabalho ali naquele local, abrir aquela laje, para ver se resgatamos aquela abertura, aquele acesso. Bom, como é que uma pessoa consegue acessar um túnel lá da lotérica e sair aqui na livraria? Como que era feita a ventilação desses túneis, Clóvis? Eu perguntei para o seu José. Ele contou que tem vários quintais aí, na área central da cidade, fundos de quintais, que tem poços de água falsos. Esses poços seriam suspiros, entradas de ar desses túneis. Bem dessa forma ele me relatou. Poços falsos, seu José, sim, poços de água falsos, só para entrada de ar. Foi uma estratégia na época usada. E o jeito que o seu José coloca, ele passa muita credibilidade. E outra coisa também que ele explicou, tem porões de algumas residências aí também que tem canos. Tinha uns canos antigamente de barro. Eram os canos de barro, hoje é PVC, né? Na época era de barro os canos. Que eles usaram esses canos também para entrada de ar. Na vertical, dentro dos porões. Para ventilar. Para ventilar. Não sei se vocês chegaram a ver aqueles canos de barro antigamente. Até algumas ruas de Birubá ainda tem esses encanamentos desses canos. Ele citou esses canos para entrada de ar também. Mas o que mais me
me fascinou, né, Andrei e Carolina, foi o relato dele do bunker lá, que seria o epicentro dos túneis. Que seria uma casa subterrânea com 4 ramais de túneis. Digamos, norte, sul, leste e oeste. Que ele ajudou a fazer esse bunker lá nos anos 40. Ele explica que tudo começou ali. E mais tarde ele fez o da lotérica. O da lotérica foi o último que ele fez. Lá nos anos 40. Ele conta que o ano de 41 foi o auge dos túneis na cidade. Né? Que era um período que estava próximo ao final da Segunda Guerra, né? E o que eles falavam, esses que contratavam o serviço de vocês, que era uma obra secreta, que eles precisavam desses esconderijos para eles e familiares, porque eles sofriam perseguições, principalmente dos militares na época. Aquele período da repressão militar, né? Da era Vargas ali. Já é um braço separado da história da Segunda Guerra. Então, né, os primeiros túneis surgiram durante a colonização, né, por proteção dos ataques de bandoleiros, que eram saqueadores que invadiam aqui a região. E mais tarde, em razão da Segunda Guerra, com a repressão militar e nazistas que passavam por aqui pedindo apoio, né, eles ampliaram essa rede. Esses bunkers, né, o que já existia. Que foi é ampliado. essa fase aí do seu Josézinho, 1940. Daí ele começou a trabalhar nesses túneis. Ele começou com 17 anos a trabalhar nos túneis. E ele ajudou, como eu disse, esse trajeto da lotérica à livraria FAI, mas antes disso, a casa subterrânea e 2 daqueles 4 ramais. Um ramal até ali a capital, que agora apareceu nos georradares, né, o ramal, embaixo da rua ali, e de uma ligação daquelas casas ali, onde tem o prédio, agora tinha um casarão ali. Das casas antigas ali até o casarão da esquina. Ele ajudou a fazer. E depois ele seguiu para outras obras no interior, de outras pessoas, outras famílias. Mas os companheiros dele continuaram escavando. Ele explica. E desses companheiros, só ele continua vivo. Só ele. 90 anos. Fiz um levantamento dos nomes que ele me indicou. Até fui atrás de familiares, ver se os filhos sabiam. Mas eles eram muito reservados na época. Os filhos não tinham conhecimento. Era uma coisa que não se conversava. O que era feito não se conversava e... Eles eram muito reservados, profissionais, não comentavam as coisas do trabalho com a família. Até muitos me ligam lá na redação da revista perguntando, mas e a terra? E os tijolos? Daí eu explico novamente. Ele explica ao seu José que esse dentista, Dr. Egon Sommer, que ele adquiriu uma olaria no interior, na região do Boqueirão ali. Uma olaria exclusivamente para ter um destino para a terra e fabricar os tijolos. E outra coisa, e antes da olaria entrar na parada, como diz, na jogada, no plano, essa terra era distribuída em várias partes do interior, inclusive nas terras de um médico, ali no Triunfo. Tinha muita valeta, erosão. Eles foram jogando aquela terra lá. Mas e como é que carregava o seu José? Ele contou carroças, caminhões, e diz que tinha até aqueles carros 29, os 29, aqueles antigos, que alguns tinham carroceria atrás, e ia terra dentro também, naqueles 29. Ele conta e dá risada, relembrando da cena, sabe? Ele fala rindo daqueles carros 29 puxando terra. Ontem, a matéria do Fantástico, ela não explora muito a questão dos túneis ou dos ramais, pela dificuldade justamente de se ter mais informações, aquela que a gente falou no início, né, Clóvis? Você também... E outra, né, Andrei? Eu consegui também um depoimento cabal, que foi da enfermeira, aquela que revelou tudo aquilo, e muito mais ainda, inclusive a existência de um laboratório secreto, subterrâneo secreto, embaixo do antigo Hospital Santa Helena. E daí eu fui até o local lá, e agora o doutor Antônio, né, que é o dono da TAMED, ele autorizou uma equipe de arqueólogos para abrir aquele local lá, para ver se tá lá, se existe ainda. E daí ela relatou que esse laboratório, eles estudavam, pesquisavam a reprodução humana, a partir de muitos fetos que vinham em vidros de outros lugares. E numa ocasião ela perguntou a origem daqueles fetos para um dos médicos, e levou um xingão.
O médico falou bem assim para ela: olha, fulana, isso aqui é tudo coisa minha. Deixa que eu cuido disso aqui. Vai lá cuidar do seu serviço. E ela se desculpou, daí ele repetiu para ela: ó, vou repetir, a senhora não viu nada, a senhora não sabe de nada, isso aqui é coisa minha. E ela, com muito medo de perder o emprego, até ela contou que na época as pessoas temiam muito perder o emprego. Pessoas bem humildes, né? Ela pediu 1000 desculpas para ele, que nunca mais ia tocar, fazer aquelas perguntas para ele, e foi fazer o serviço dela. E daí contou que era um laboratório com prateleira de ambos os lados, repletas de vidros com fetos dentro. Foi algo assim arrepiante, ela disse, quando ela viu a primeira vez. E no fundo desse laboratório tinha uma passagem de túnel, que até numa ocasião esse médico brincou com ela, que ela fosse buscar coisas que ele havia esquecido na casa dele, e que ela fosse pelo túnel, por ali, e apontou para a entrada. E daí ela retrucou que ela não ia entrar ali, que ela não era tatu para entrar naquele buraco, e que ela já se sentia mal dentro do laboratório, que ela ia morrer asfixiada lá dentro, naquele túnel. Que podia demitir ela então, mas ela não queria morrer dentro daquele túnel. E daí ele brincou, não era brincadeira minha, só para ver a sua reação. Então eles usavam aquele túnel até a residência dele. Era um ramal, né, até a casa dele. Bom, Carol. Olha, Andrei, a gente fica abismado com todas essas histórias, né? Eu acho que a população também. E a gente espera agora os próximos passos, né? Quais são os próximos passos daqui para frente, depois de toda essa repercussão nacional, né? Que facilitou ou dificultou o teu trabalho? Facilitou. Porque agora a minha pesquisa ganhou mais credibilidade, nossa, né? A minha pesquisa, a minha reportagem investigativa ganhou muito mais força agora. Você esperava que isso fosse acontecer, Clóvis? Não esperava, Andrei. Porque eu vi você lá aquele dia um pouco frustrado com tudo, né? E pensando em recomeçar, quase desistindo, né? Aquela perfuração que eu fiz de forma autônoma, lá naquela tarde, lá 28 de agosto, foi muito frustrante para mim. Ali eu vivi um momento de muita tensão nervosa, a ponto de desistir, realmente. Você chegou em casa e disse, aqui, nesse assunto eu não... Eu cheguei em casa e pensei, falei pra minha esposa, né? Acho que agora é o momento de eu parar mesmo. Chegou no limite aquilo, sabe? E daí também, né, a audácia, a petulância da pessoa vir me coagir lá, naquele momento. E daí eu vi que eu estava extremamente desprotegido. Eu estava à mercê da sorte e a minha família. E eu já tinha recebido aquela carta também anteriormente, e aquilo pesou para mim. Eu cheguei a pensar naquele momento lá, né, que eu podia estar sendo mirado até por uma arma, né, por alguém, em algum prédio, algum lugar. Ou então invadirem minha casa, que minha família estava em casa naquele momento lá, à mercê da sorte. Daí pesou muito, por isso que eu parei aquele dia. Daí eu parei ali, mas fiquei até de noite lá, consertando, limpando o local, porque eu havia prometido para o prefeito que eu ia entregar tudo em ordem, no mesmo dia. E fiquei até de noite lá, organizando tudo. Mas me cuidando, tenso. Me cuidando até da sombra, inclusive. E aí você faz uma espécie de um apelo, um desabafo, né, que ele chega até os jornalistas a 0 hora. Como foram inúmeras ligações, não parava o telefone para saber o que tinha acontecido lá aquela tarde, que eu tinha parado de escavar, embora tinha encontrado um vestígio, né, uma parede. Eu pensei, acho que agora é o momento de eu fazer um comunicado. Daí que eu fui para a internet, daí. E aí faz aquela postagem. Aquele comunicado, em forma de desabafo até mesmo. Tornando público daí o que tinha acontecido ali. E daí a repercussão daquele desabafo foi estrondosa. Que agora está aí em rede nacional. Essas ameaças estão relacionadas com pessoas, com famílias que não querem vincular o seu nome com algum... com nome com os nazistas, o nazismo, né, com o passado. Olha, eu tenho 2 suspeitos, só que eu me resguardo de citar os nomes porque eu não tenho provas. Sim.
Pode ser o passado ou uma coisa presente também. Pode ser esconderijo de coisas proibidas. Tem também essa possibilidade. Ou seja, podem estar usando alguns túneis para algo ilícito. Mas são suspeitas apenas, né? Sim. O passado ou uma coisa presente. Deixa eu trazer alguns comentários aqui do pessoal que está participando conosco na live. O Paulo Verde está te dando parabéns aqui pela descoberta. A Mara e o Carlos da Silva Blasi, parabéns, Clóvis. O Josué Marques Terra, mas tem um cano de 100 milímetros que ventila. Né? O Josué cita aqui a questão dos canos que ventilam os túneis também. O Larson Campos Wilde, parabéns, Clóvis, te admiro muito pelo seu trabalho. O Fernando Cooper, interessante. Marley Oliveira, o Fabiano Viana, ele escreve que em 1941 estava no início da Segunda Guerra. Derli Goulart, parabéns, Clóvis, agora com todo o destaque que seu trabalho causou, a verdade vai aparecer, não tem mais como as pessoas dizerem que não existem, as provas estão aí. A Leni Vildes também, parabéns pela sua coragem e persistência, se não fosse por você, ninguém desvendaria esse mistério. O Fernando Cooper acrescenta que em 41 não estava próximo ao final da guerra. A guerra terminou em 45. Em 41, a Alemanha quebra o tratado de não agressão e invade a União Soviética. E o Fabiano Viana escreve que em 41 foi o ano da Operação Barbarossa, invasão do fronte oriental. E o Marcos Reinheimer também diz que é para você não desistir. Fabiano escreve que o fato é de 45 a 50, foi o período de maior fuga dos membros nazistas da Europa para a América do Sul. Vide o caso do Joseph Mengele, que fugiu da Alemanha para a Argentina, posteriormente para Paraguai e Brasil. Mengele teria passado aqui por Ibirubá, Clóvis? Eu não duvido, Andrei. Não duvido. Nós temos um Mengele aqui em Ibirubá, que é o nosso glorioso professor aí, mas não tem nada a ver com esse, né? Só apelido. Só apelido, O Fabiano Viana, Mauro Dressler, está te dando os parabéns. Unilimp, Anderson Santos, Célia Carvalho, Nívia, Sofia Littmeier Sterlich, Rafael Siqueira e a Cris Vieira. Todos estão te dando os parabéns, pedindo para não desistir. Agradeço a todos pelo apoio. Exatamente, Clóvis. É muita repercussão. Você, depois disso aí, o telefone não parou. Não para mais, Andrei. Tive que desligar até aqui agora. Quais as principais dúvidas? O que o pessoal realmente pede? Até muitos ligam perguntando por que abrir nas ruas? Perfurar as ruas? Daí eu explico. Devido a resistência dos donos dos imóveis com os acessos. Foram várias tentativas, né? Não conseguimos. Nós temos uma questão em Birubá, os terrenos muito valorizados, áreas centrais ali com terrenos cotados a 3, 4 milhões de reais. E se colocando no lado do proprietário, eu acho que eu faria o mesmo, Clóvis. Eu entendo, realmente, Andrei. Eu acho que eu faria o mesmo. Eu não autorizaria a entrar. Eu entendo. É uma situação que envolve uma questão econômica da pessoa. Econômica. E com os valores imobiliários em Birubá, né? Nas alturas. O que você espera daqui para frente? Que seja feito uma via judicial, alguma coisa assim? Eu gostaria muito que as autoridades competentes, né? Os órgãos competentes conseguissem autorização, liberassem autorização. Não eu, amador, mas os geólogos e arqueólogos das universidades, fazer um trabalho, uma vistoria, todos esses imóveis suspeitos, começando lá pelo epicentro, né? Fazer uma vistoria nesses imóveis. Que assim iria evitar novas perfurações, já que isso incomoda muita gente, pelo visto, na cidade, e evitava isso também. Escavações. Evitava as escavações. Iam direto lá nos acessos, nos imóveis, fazia a vistoria. Essa questão que o prefeito coloca de trazer aí um veículo, um controle remoto e tentar fazer um acesso dele por dentro desses ramais, supostos ramais aí, você acredita? Existe alguma tecnologia que possa auxiliar isso?
Existe, é muito mais seguro que colocar um bombeiro lá dentro, né? Com certeza. É uma ótima ideia, ótima alternativa. Bota ali o robô ali, né? O carro ali com a filmagem e vai embora daí, né? Aqueles ramais lá. Você conversou com o prefeito agora nos últimos dias? Só na coletiva. Depois não conversou Depois mais. não tive mais O prefeito oportunidade. também está muito procurado aí nos últimos dias também, concedendo Acredito que sim, entrevistas. Provavelmente. Porque agora, né, começou uma chuva de contatos de outros veículos de comunicação de todo o Brasil. Até estou esperando agora 2 equipes de São Paulo. Uma da TV Record e uma da TV Novo Tempo. Essa semana eles estão chegando aí. Me ligaram várias vezes. É impressionante o fascínio da mídia por isso. Bom, o túmulo do Dr. Brown foi violado 2 vezes, né? Sim, até fiz a cobertura, inclusive. Foi feita derrubaram a tampa lá e eu não sei como é que ficou aquela situação, Clóvis. Né? Eu nem sei se houve um registro na polícia. Sim, ali houve registro por parte da comunidade evangélica. Da comunidade. O presidente da comunidade fez a ocorrência, na ocasião era o seu Rudi Schweig, desculpa. Um osso foi tirado dali. E ele foi devolvido para aquele local? O que foi feito com aquele osso? Eu acredito que esse osso esteja na delegacia, nos arquivos ali. Porque quando veio ali o laudo pericial, acredito eu que acompanhou, né, retornou à origem. Deve estar na delegacia, muito provável. E a família pede o DNA, né? Pelo menos o filho que esteve aqui conosco. Um filho e um neto do guarda estão clamando pelo DNA. Porque a família, imagina, mais de 30 anos vivendo com essa aflição, né? Exatamente. Uma circunstância muito difícil para a família. Em 88 ele desaparece. Desde 88 desaparecido. Até procurei nos registros do Alto Jacuí ali, não encontrei nada relacionado ainda. Até vamos dar mais uma pesquisada a respeito dessa história para, né, também saber o que foi falado na mídia naquela época, mas ainda não encontrei nada. Até uma equipe da 0 Hora conversou com a delegada. E esse guarda consta como vivo no sistema nos registros da delegacia. Exatamente, né? Tem mais gente aqui participando. Mengele teve passagem em Cândido Godói e morreu afogado na praia de Enseada, em São Paulo. Raíssa Chorba está te dando os parabéns. Celita Dente, Rosane Entques, a Ilete Born. Paulo Silva, independente do valor econômico do terreno, o valor histórico, não apenas para a cidade, como para a história da humanidade, será bem maior. E uma parte da história que ainda está escondida. Você acredita que aqui em Birubá exista algo da história que possa mudar o rumo? Porque eu acredito, Clóvis, que a questão envolvendo o nazismo, todo o horror, todo o que foi aquele período ali já está mais do que disponível, né? Documentado. Né? Eu não acredito que nós tenhamos aqui um fator novo a ponto de mudar o rumo da história. Mas pode ter apenas peça, comprovar. Mas pode ter uma peça, né, André? Que mude o contexto. A Isa e o Rudi Flos Krause tá te dando os parabéns. A Tamara Fracari Neto Sperling também. Elaine Baldur Friedrich. Fabiano Viana. Acredito que o Dr. Mengele, acredito não ter passado por esses lados. Uma das grandes responsáveis pela Ratlines foi um bispo da Igreja Católica que pertencia ao partido nazista. E o Carlos Eduardo Krieger, boa tarde, senhores. E aquela foto do cemitério com o uniforme da SS, podem falar mais? Essa parte quase nunca havia ouvido falar. Até ali foi uma revelação de uma testemunha, né? Uma testemunha revelou para o Fantástico sobre aquele caso ali. Mas, pelo visto, a equipe do Fantástico vai se aprofundar naquilo ali para a segunda parte. Vai levantar a ficha daquele militar nazista ali, né? Tu nunca tinha visto, Andrei? Não. Eu vi aquele túmulo lá na entrada, é um túmulo que chama atenção, é diferenciado, né?
Mas eu nunca reparei. E também, se tivesse olhado a foto, eu não sabia que aquilo ali era o símbolo da SS. polícia. O Tu estava SS. esperando a suástica. Eu estava esperando a suástica. Mas o SS é uma milícia paramilitar comandada por uma pessoa próxima a Hitler, né? Próxima a Hitler. Não era um comandado de Hitler, mas ele fazia serviços. Exatamente. Era um parceiro, digamos assim, para as empreitadas aí, né? E ali, conforme as escritas no túmulo, ali, ele teria morrido na Rússia. E Teria morrido trouxeram na para Rússia, cá. trouxeram para cá. Os pais dele moravam aqui na ocasião. E resolveram enterrar aqui. E resolveram enterrar aqui, junto. Até um túmulo bem grande, vocês viram? Sim. Uhum. Tem mais familiares dele sepultados ali. E outra coisa que eu quero destacar também é o seguinte. Aqui na época, né, nesse contexto todo, ali foi uma meia dúzia de famílias que colaboraram. Não que elas eram nazistas declaradas. Sim. Foram famílias, né, que colaboraram por alguma razão. Talvez por dinheiro, ou parentesco próximo, daqueles que cruzavam por aqui. Até porque, né, muitas famílias vieram para cá, para a Alemanha. Dependeram parentes próximos. Eles colaboraram, facilitaram a Inclusive, a passagem deles por historiadora aqui. fala isso ontem. A historiadora que o exatamente. Fantástico ajuda nessa Eu não matéria. acredito que aquelas famílias eram Com nazistas. certeza. Que você não quer dizer que seja um nazista ou que apoia o regime, mas sendo um alemão, né, que nasceu no mesmo país que você, de alguma forma você vai oferecer um refúgio ou alguma possibilidade para ele, né? Digamos, um irmão de pátria, né? Exato. E dinheiro, certamente, e facilitaram a passagem deles. A Carla Vollmeister, Marina Dir Reis, estão te dando os parabéns também. Deixa eu trazer aqui a respeito do Padre Chico. Aqui chega um comentário, aqui uma pergunta. O Padre Chico, não há suspeitas dele? Até hoje o povo suspeita. Até em muitos lugares que eu vou fazer as entrevistas, né, durante as pesquisas, as pessoas chegam até a chamar ele de padre falso. Bem essa expressão. Ele era um grande líder aqui, mas foi um grande líder, uma pessoa influentíssima. Protagonista do município. Franz Himmler. Mas talvez, né, Andrei, tivesse vidas paralelas, de repente. Não se descarta isso mesmo. Marina e Douglas Lucchini estão te dando os parabéns. Aline Eichsten, parabéns pela coragem. Acompanhando em Alto Taquari, no Mato Grosso. Os gaúchos que saíram aí para os outros cantos do Brasil estão em polvorosa também, acompanhando essa história, né? SS era comandada por Hitler. A SS era uma organização paramilitar ligada ao Partido Nazista e a Adolf Hitler. Seria o serviço de proteção do Estado que estava no poder no momento. Pois é, Clóvis, é tanta informação aí que a gente perde até um pouco o fio da meada da situação, né? O que você organizou na sua linha do tempo aí e pretende daqui para frente agora? O que eu quero, né, repito agora, que se consiga essa autorização. Primeiro, esclarecer de fato a existência você fazer aquela dos perfuração túneis ali, né, naquele local ali, aquela parede, abrir aquela parede encontrada, ou furar além dela, até porque nos mapas aparece a continuação. Uhum. Ali segue a anomalia em direção ao Bradesco. Uhum. Então, se furar além da parede, ou quebrar ela mesmo. E colocar o robô daí naquelas galerias ali, naqueles tubos. Um outro acesso mais fácil não teria. Teria ali nas propriedades daí. Internos. Internos. E esse da Tem lotérica... a parede da lotérica, aquele bloqueio, Sim. né? Esse A laje na FAI, aquele bloqueio. Tem outro local aí também que tem 3 lajes no porão. E depois disso, tu espera que as pessoas facilitem um pouco mais esses acessos? Eu torço que sim, Carol. É a minha torcida. Que pense um pouco no município também, né? Olha o quanto o município vai ganhar, o coletivo vai ganhar com isso.
Será que estamos prontos para tamanha repercussão, para explorar de forma positiva isso? Eu vejo muitas pessoas puxando para trás, Clóvis. Eu vejo muitas pessoas que estão, Carol, de certa forma atrapalhando, né, ou sendo muito negativas nesse processo. E eu não sei se a gente não acaba deixando de extrair o algo bom dessa situação. O algo bom o que é? Trazer pessoas aqui para o turismo, que é o dinheiro mais limpo que existe, é o do turismo. Imagina, né, uma rota dos túneis na cidade, entradas, saídas, iluminação, segurança e guias contando toda essa história. Uma maravilha. Pode renda para o município. Isso pode ser divulgado mundialmente. Essa rota dos túneis de Birubá. Atrai turistas de todo mundo. Exatamente. Mas tem pessoas que não querem ou não enxergam isso. Impressionante. E não é vincular, né, a cidade ao nazismo, porque a história já está vinculada, né? Então a gente não tem como fugir disso, né? O que a gente pode fazer é aproveitar o que temos, né? Não pensar e vai vincular com o nazismo, mas não utilizar o que a gente tem aqui da história para o positivo para agora, né? É isso aí, né? É bem isso aí. A Célia Carvalho. Tem uma saída de túneis no frigorífico, porque não começar de lá para a cidade. Tem uma saída lá, Clóvis? É para ter. Não é muito longo esse trajeto? É longo, Andrei, mas não se duvida nada. É para ter uma saída lá. Alguns testemunhos relataram. Lá foram várias tentativas também com o acionista do frigorífico, mas não conseguiu autorização. Que seria mais fácil, realmente até pelas condições do prédio lá. E eu coloquei para ele, não, eu abro lá os acessos suspeitos e eu conserto depois. Mas ele não permitiu. E ainda me disse que a história era muito cabeluda, que eu deveria desistir. Esse acionista da IB me falou bem assim: tu vai mexer nessa história cabeluda aí? Por que você não desiste disso aí enquanto é tempo? Eu não vou desistir, é um desafio profissional para mim. E tem mais a questão turística, vai ser muito positivo para a cidade. Eu até entendo. Mas tome cuidado. Bem assim o cara me falou. E não me autorizou daí. Para não se envolver daí, Sim, né, nesse contexto. Nem por ele, mas por receio de se envolver com outras pessoas que não estão querendo também mexer nessa história. Mas eu gostaria muito de começar lá pela IBI, pelos locais que me falaram, dos possíveis acessos. Muito bem. Mais alguma coisa, Carolina? Elas virão, né? As dúvidas virão. A gente tem bastante dúvidas, né? Mas... E outra coisa, né, André? Eu tô torcendo que a delegada atenda, né, o pedido da família do guarda. E faça o DNA, esclareça isso. Torço muito por isso. Até porque eu conheço vários filhos do guarda, né, são meus clientes. Seriam duas histórias, digamos, que ficariam meio resolvidas com esse DNA, né? Tirar essa dúvida, fazer o DNA. Depende, vai ser a solução para aquela aflição daquela família. Torço muito que a delegada atenda o pedido da família. Até porque, pela entrevista, né, que o filho deu aqui na rádio, a gente viu que não foi conduzido de forma profissional nas investigações, né? Ficou bem a cargo da família fazer esse trabalho e que, né, a família não tinha condições, não tinha como fazer investigação, não tinha tecnologia, né, não tinha aparato, nada, e que ficou por conta aí mesmo para fazer essa busca. Realmente. Seria uma dívida, né? Realmente. Tá certo então, Clóvis. Obrigado pela vinda aí. Eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade sempre. E sempre as ordens de vocês. A comunidade, então, pode aguardar aí desdobramentos. Com certeza, André. Né? Acho que agora vem mais histórias. Agora acho que ninguém segura mais. Acho que agora a história se saiu, né, da nossa alçada aqui e vai voar para outros. Vocês ouviram o podcast hoje do Fantástico? Sim. O podcast do repórter que esteve aí, né?
Ele também coloca dessa situação, justamente, né, relacionando os tubos aí que foram encontrados com ramais que não tem nada a ver com túneis, né, e esses que foram encontrados, falando dessa ligação, então, da comunidade, por ser uma comunidade com origem alemã, né, que ela poderia, então, ter essa proximidade e estar, de certa forma, ajudando aos alemães, né, e também sendo bastante intrigado com essa questão aí envolvendo o médico, né. Essa realmente é uma dúvida que paira no ar aí de forma muito estranha, né, e teria partido dali, então, todo esse imbróglio que a gente vê hoje, né, com relação a esses dólares. Inclusive, nós temos a informação, Clóvis, que o espólio desse médico, não sei se ele foi concluído ou ainda está uma parcela em aberto, né? Tem uma parcela em aberto ainda. É muito dinheiro, realmente, era um patrimônio enorme, incompatível com a atividade. Império, né, Andrei? Não era compatível com a atividade na época. Ele deixou um verdadeiro império. Incompatível com a atividade com que certeza. exercia. Mesmo sendo um médico, não conseguiria, nos seus anos de vida e trabalhando numa cidade pequeníssima, como era Ibirubá na época, não conseguiria juntar todo esse Tantas patrimônio. posses, né? Realmente. Áreas de terra, sacas de soja. Fazendas, tantos imóveis na cidade e na região. Mas daí ali algo em torno, consta até ali num parte do espólio, algo em torno de mais de 200.000 sacas de soja. Impressionante. E esse espólio está aqui no Fórum de Ibirubá. Aqui no Fórum de Ibirubá. Pois é. Tá legal então, Clóvis. Acho que não tem mais... A próxima Alemanha permitiu a história fosse contada, Ibirubá não. a própria Alemanha permitiu. Própria Alemanha. Comenta aqui, né? A Milena Bratz Filimbert disse que poderia citar o trajeto por onde ele passa na cidade. Você já conseguiu? Sim, até eu tracei um mapa esses tempos, de acordo com as testemunhas, os relatos. De, por exemplo, assim, de forma resumida, né? Começando ali pela misa, teria um acesso nos fundos da misa, ali da mecânica ali, revenda de carros, passando por trás do Banrisul, ligando na lotérica, cruzando pela livraria FAI, da livraria FAI, ligando lá no prédio, hoje, quando tinha o casarão dos Friedrich, e ali do casarão teria tipo, um entroncamento que ligaria na casa subterrânea, descendo ao frigorífico em seguida, passando pelo antigo cinema, hoje a Capital 922. Teria um ramal ali indo em direção à igreja e o moinho, e um outro ramal em direção ao Hospital Santa Helena, antigo Hospital Santa Helena. Seriam esses caminhos, de acordo com as testemunhas. Muito Algo bem. impressionante, imaginem, né? Tantas conexões, né? Mas que teriam sido construídos aos poucos. Sim, foram aos poucos essa rede. Que nem eu disse anteriormente, lá do período da colonização, depois da Segunda Guerra, né? E se fala também ali do golpe de 64, o golpe militar, que tinha um movimento aqui em Birubá, que seria o Grupo dos 11, que talvez tivessem feito mais alguns trajetos e reaproveitado o que existia para esconder armamento. Também foi falado isso por várias pessoas da época, que teria vindo armamento para Ibirubá em duas ocasiões, da Segunda Guerra Mundial e depois do golpe de 64. Esse movimento na cidade aqui, né, contrário ao golpe militar, que veio dinheiro, veio armamento, e eles aproveitaram esses túneis para esconder esse armamento. Isso pode estar por aí ainda, escondido. Bem assim me avisaram, me alertaram. Muito bem. Deixa eu ver o que nós temos aqui mais de comentários. O Fabiano Viana, acredito que uma grande fonte de informações seria o Centro Simon Wiesenthal, em Nova York, já citei ao Clóvis. Sim.
O que é esse centro? Isso aí, esse foi um grande caçador de nazistas. Simon Wiesenthal. Ele é falecido já. Ele conseguiu capturar e levar a julgamento alguns nazistas, grandes nazistas, né, na época. E ficou essa entidade daí, após a morte dele. Tem essa entidade e tem também a Mossad, né? Que estão sempre nos rastros daqueles nazistas. A Mossad não se manifestou com relação a esse assunto aqui em Birubá ainda? Eu tive 3 contatos de pessoas ligadas à Mossad. E de repente já estão entre nós aí, esses agentes secretos. 3 judeus de Porto Alegre ligados à Mossad, em Israel. Me ligaram pedindo informações sobre o caso. E eu contei de forma resumida o que estava acontecendo e coisa e tal. E eles ficaram muito interessados. Ficaram de fazer novos contatos comigo. Mas como é um serviço secreto, de repente já estão aí. Muito provável. A gente nem saiba, né? É. Larson Campos Wild comenta um pouco mais sobre aquela casa subterrânea, onde ela é. A casa subterrânea. Essa casa subterrânea seria o epicentro, como eu falei anteriormente. Né? Ligada por 4 túneis. E ela fica ali naquelas residências ali, da família Brown. Em frente ao palco da praça. Ficaria ali no centro daquela propriedade. E isso eu falo, né, com embasamento em várias testemunhas oculares. Inclusive daquele construtor que ajudou a fazer. Lá nos anos 40, como eu citei anteriormente. Uma casa subterrânea, né, grande, com diversos móveis e essas saídas, essas rotas de fuga. Tanto é que aquela empregada doméstica, ex-empregada doméstica, a dona Iricema Groi, que deu entrevista pro Fantástico, e concedeu para mim no início da reportagem, há mais de 4 anos atrás, e ela contou como era o dia a dia, quando ela trabalhava para os pais do Dr. Brown. E ela contou que tinha um quarto e uma garagem, né, que ela e as demais colegas dela apelidaram, batizaram, de quarto e garagem dos segredos. Porque só os patrões entravam naquelas 2 dependências. Aqueles 2 recintos ali. Só os patrões. E ela começou a ficar muito intrigada e começou a observar daí os patrões levando comida, jarras de suco para o interior daquelas dependências. E uma outra pessoa que trabalhou lá também, para a família Brown, contou, disse que chegou a ouvir vozes vindas daquele quarto. Né, conversas, mas não conseguia entender porque era o alemão gramatical. Ela explicou. Que ela falava o dialeto. E as conversas vindas daquele quarto, durante o serviço dela, de limpar os quartos, as peças da casa, né, em algumas ocasiões ela ouvia conversa naquele quarto. No alemão gramatical. O alemão da Alemanha. Da Alemanha mesmo. Então, teria algum visitante ali de fora, né? Algum hóspede de fora. Algum hóspede de fora. O Cícero Scheid pergunta se tem páginas do New York Times falando sobre Birubá na década de 70. Ele, tem. Na verdade, ele afirma. Tem, exatamente. Eu tive acesso, tem esse material. New York Times. Tem. Fala, inclusive, de Birubá, local de passagem de nazistas, rumo ao Chile e Argentina. Em 1970. Noticiário depois daí, né? Mas passagem deles em que ano aqui, mais ou menos? Após a Segunda Guerra. De 45 para frente. Anos 50, até mesmo 60. Bom, essa outra que está circulando também é do Correio Brasiliense. E o Correio da Manhã também. O extinto jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro. Também. Conta uma história muito citando o nome de pessoas e uma coisa e também bem... a revista O Cruzeiro. O Cruzeiro. Que também extinta, né? Fez grandes reportagens sobre isso. E ali citava Ibirubá também. Pessoas daqui. A cidade e pessoas daqui. Quer dizer que a história não é inventada, né, Clóvis? E até outra coisa, né? Até numa dessas reportagens insinua que talvez fizeram cirurgias plásticas aqui em Birubá. Ou na região. Naqueles nazistas.
Utilizando morfina, utilizando... Exatamente. Tipo, dá a entender isso, sabe, Andrei? Nas reportagens, insinua realizações de cirurgias plásticas aqui na região, Ibirubá e na região. Uhum. Aledi Unhaecor, sou do Ibirubá com orgulho. A Luciane Krames, agora Ibirubá está na história nacional e com o desenrolar da coisa, talvez vai ser mundial, por se tratar de coisas da Segunda Com Guerra. certeza. O que a gente tem de fato concreto já é que aqui era uma passagem, né? Uma rota de fuga desses nazistas. Meu avô já contava essa história quando pequeno, ele falava de tudo isso. E tem muitas pessoas que têm medo de falar ainda. Eu faço muitas entrevistas de forma informal, Uhum. porque as pessoas têm medo. Teve uma que até me disse, você deveria desistir disso aí, rapaz. Porque pode ter pessoas vivas ainda. Uhum. Em outros países, aí você sofreu uma retaliação, uma represália, você e a tua família. Pessoas daquela época falando dessa forma pra mim. Em forma de alerta, sabe? Sim. Muito bem, gente. Entrou bastante comentários agora aqui. Depois o Clóvis dá uma passada em todos aí. E outra coisa, né? Pra mim se tornou um sonho, né? Que Ibirubá seja reconhecida mundialmente como a cidade dos túneis. E como eu disse, né? O tombamento do que for encontrado, né? Criando a rota dos túneis. Isso vai ser maravilhoso. Se tornou um sonho para mim. a diferença com Blumenau, foi a Luana Polon que escreveu do Blumenau, o Marechal Cândido Rondon, Marechal Cândido Rondon. que tem túneis também, só que lá se formou uma comissão e a comissão depois acabou chegando à conclusão que não eram túneis para passagem de pessoas e sim de água. A diferença de Ibirubá, eu acho que é justamente essa ligação com os fugitivos nazistas, né, Clóvis? Esses vínculos aí fortes. Esses são os pontos que fortalecem a tese de que realmente esses túneis eram necessários. E até o Abel colocou, né, o prefeito Abel na coletiva, na última. Achei bem interessante de se criar uma comitiva multidisciplinar, uma comissão multidisciplinar, e Com formada certeza. por historiadores, geólogos, arqueólogos, e ir a campo, investigar, pesquisar isso. Achei ótima a ideia, brilhante. E tudo isso pela abertura de um túnel aí, né? O Clóvis deve estar E as pensando duas que... universidades, né, que eu consegui apoio, parceria, sempre os reforços, que eles estão à disposição. Que no caso a URGS de Porto Alegre, né, e a UFSM de Santa Maria. Que até veio, né, o arqueólogo da UFSM a última vez aqui, seu André Soares, veio colaborar com o trabalho. Exatamente. E esses profissionais que estiveram aqui em Ibirubá, destaco, são profissionais especializados, os geólogos, os arqueólogos, inclusive com doutorado nas áreas de atuação deles. Grandes conhecimentos eles têm. E os equipamentos que vieram da URGS aqui, também, os georradares. Tudo coisa moderna, de ponta. Impressionante os equipamentos importados da E Suécia, eles teriam inclusive. esses equipamentos para fazer tipo uma vistoria sem precisar ser tão bruto assim nos trabalhos. Exatamente. Mas precisa dessa autorização, né? Da justiça, Sim. ou do próprio IPHAN também, é possível que se consiga. E outra coisa, né? E com o retorno deles, dessas duas universidades, ou se montar essa comissão, né? Como o prefeito comentou, isso não vai ter custo para o município. É um trabalho até mesmo social daquelas universidades. Nós temos essas ótimas alternativas, né? Com certeza. Joia. Fechamos então, Carol? Mais alguma questão aí para o Clóvis? Não, fechamos então, André. Legal. Eu vou deixar o espaço então, Clóvis, para você fazer as considerações finais aí, os agradecimentos que devem ser feitos e vamos tocar o barco, né? Muito obrigado a vocês pelo espaço, pela oportunidade e o grande apoio que eu estou tendo da rádio e do Jornal Alto Jacuí. Muito obrigado de coração mesmo. A gente que agradece. E a todos que estão me ligando também, né? Ligando, mensagem. É um bombardeio, uma chuva. Sim. Muito obrigado a todos. Peço desculpa de não responder, porque são, olha, gente, são milhares de mensagens. Depois, cada dia eu respondo um pouco, daí, porque eu tenho meu trabalho, meu itinerário também.
Porque a minha vida não para, né? Minha vida Não. particular e meu trabalho. Exatamente, né? Mas muito obrigado a todos mesmo. E segue as pesquisas mais fortes Segue, do que avante nunca. a pesquisa, com mais força agora. E eu vou divulgar agora, né, na próxima revista, agora na semana que vem vai circular, 2 depoimentos inéditos, bem interessantes. Consegui autorização dos familiares, até porque uma das senhoras já faleceu, mas ela conversou comigo um ano antes de falecer. E agora a família autorizou a publicação na imprensa. É algo muito revelador, bem interessante. E nós temos também a expectativa aí desse documentário, Clóvis. Sim. Que compartilhem conosco, né? Esse documentário que já tem até nome, né? É Os Hóspedes, Carol. É o nome do documentário. Revelado ontem aí pelo Fantástico. Né? E esses documentos do FBI também, Sim, que pelo menos com a imprensa aqui de Birubá, compartilhem conosco, né? com Sim. certeza. Vou fazer novas tentativas para conseguir. Uhum. Os meninos lá não são muito malháveis, mas também deve ter um conteúdo bem significativo. Eles cuidam em mãos, muito da né? questão da exclusividade, que é uma exigência da emissora, né? Do History Channel. É uma exigência, material exclusivo sempre. Por isso a resistência deles. Sim, São ordens, né? Normas, né, Andrei? Uhum. exato. Eles, por sinal, gostariam de fazer o compartilhamento de conteúdos, mas também estão defendendo aí o produto deles. Né? Realmente. E quem ganha com isso é Ibirubá. Eu acho que no momento que for lançado é uma história, né, que conta. Eu acho que Ibirubá é um dos capítulos desse material, né? Não fala Exatamente, só falou de coisa Ibirubá. certa, Andrei. É um dos capítulos. Um dos capítulos é contado aqui. E outra coisa, um dos capítulos importantes, né? Uhum. Legal, gente. Fechamos então a live aqui. Obrigado a todos que comentaram.